Para cadastrar um cliente, então você deve clicar a princípio no botão novo que se encontra nessa barra de ferramentas aqui em cima. Então clique no botão novo, né? Um novo cadastro será criado, um novo código será gerado. Então você vai começar a preencher os campos segundo a sua necessidade. Nós recomendamos cadastrar com letras maiúsculas e manter padrões, como cadastrar sempre com as mesmas abreviações, enfim, manter um cadastro padronizado e organizado. Então, como exemplo, eu vou cadastrar aqui fulano de tal, né? E basta eu ir dando enter, né? Ele já repete aqui na razão social. Caso eu esteja cadastrando uma empresa, ou seja, uma pessoa jurídica, eu posso colocar aqui o nome da razão social. Se for um cliente pessoa física, eu marco aqui a opção pessoa física e deixo a razão social simplesmente igual ao nome fantasia. Então vamos cadastrar um cliente pessoa física. Eu vou deixar a razão social dessa mesma forma e continuo dando enter. Então vou anotar o endereço, digitar aqui Rua da Praça, dou um enter, coloco o número ou outros complementos, edifício, bairro, centro. Ele já vem, quando eu dou novo, preenchido a cidade e o estado. Então não vou alterar, poderia digitar, mas não vou alterar. Bahia, posso colocar o CEP, um CEP qualquer aqui. Não é um campo obrigatório. Agora, chega o momento do CPF, ele é um campo obrigatório no cadastro de clientes. Então eu devo digitar aqui o CPF exato do cliente, né? No caso de eu não ter ainda em mãos o CPF, eu posso colocar temporariamente esse número, preencho com o número 1 completamente o campo do CPF. Se eu estivesse cadastrando um cliente pessoa jurídica, eu poderia também, enquanto não tenha o CNPJ completo, correto, preencher com zeros o campo do CNPJ. Então, como eu estou cadastrando um cliente pessoa física, eu vou preencher completamente com 1. Identidade não é um campo obrigatório, mas é interessante que se coloque. A data do cadastro já é preenchida automaticamente, a data do sistema operacional, né? Posso colocar a data de nascimento, no caso de cliente pessoa física, né? Vou colocar a data de nascimento aqui. Pronto. O contato também eu posso colocar aqui a pessoa com quem eu devo falar, né? Colocar aqui o mesmo fulano. Telefone, então eu posso digitar aqui o DDD e o número do telefone, né? Tenho duas opções de telefone, mais o fax. E se estivesse cadastrando cliente pessoa jurídica, poderia colocar aqui a inscrição estadual. Nesse caso eu estou cadastrando um cliente pessoa física, não vou colocar nenhuma inscrição estadual. Tenho ainda o campo vendedor, que me permite vincular um cliente a um vendedor fixo. Então eu poderia vir aqui e selecionar o nome de um vendedor, e esse sempre será o vendedor que poderá vender para esse cliente fulano de tal. Se não houver um vendedor fixo para o cliente, vários vendedores podem tirar a venda para o cliente, então eu deixo esse campo em branco. Eu vou apagar aqui o código, dar um enter. Então deixo sem preencher, né, o campo do vendedor. E tenho também um campo de status que me permite classificar o cliente em grupos, né? Posso colocar aqui a opção instalação, um exemplo.
Então, são status que virão prontos para você selecionar e classificar o cliente de acordo com os grupos. Por fim, tenho ainda aqui nessa caixa na direita uma opção de situação de crédito. A opção já vem marcada como crédito livre, significando que você poderá vender livremente para esse cliente. Se você marcar qualquer dessas opções, em atenção, em débito, nome no SPC, qualquer dessas 3 opções, fará com que o sistema avise que o cliente está em uma situação irregular de pagamento e você poderá deliberar, escolher se vai ou não fazer a venda para esse cliente. Normalmente, quando alguém marca essas opções, utiliza o campo de observações para anotar qual a situação de irregularidade. Então, pagamento em atraso, mais um exemplo. Então, no caso, se eu deixar como crédito livre, então a venda poderá passar sem qualquer problema. Ok? Vou deixar aqui sem observação, vou retornar para crédito livre e pronto. Então, no final do preenchimento desses campos principais, para gravar, salvar o cadastro deste cliente, é só clicar aqui no botão gravar, que fica aqui em cima na barra de ferramentas. O botão fica inativo, me mostrando que o cadastro está feito, está concluído e o cliente está gravado no sistema. Como eu disse, esses campos são os campos principais para preencher, cadastrando um cliente. Eu tenho ainda essa aba Banco e Cobrança, que vem com outros campos que também poderão ser usados para se preencher vinculando ao cliente, fulano de tal. Eu poderia indicar aqui o banco do cliente, a agência, o número da conta, transportadora, o site dele, enfim, uma série de outras informações, ponto de referência. É muito usado também o e-mail, tem um campo próprio para o e-mail aqui, poderia colocar aqui o e-mail dele, um exemplo, fulano de tal @gmail.com. Poderia colocar a atividade dele aqui, pronto, e poderia colocar o ponto de referência aqui como exemplo, perto da Casa Branca. Pronto. É importante também, para a emissão de nota fiscal eletrônica, que seja preenchido o código do município. Então, o código do município deve ser colocado aqui. Isso será requerido na emissão da nota fiscal eletrônica. Então, esse código deverá ser adquirido no site do IBGE. Então, no site do IBGE, você coloca o nome do município e ele vai te dar a caixa, o código do município, e você então preenche aqui. Ok? Então, eu fiz uma alteração, incluindo algumas informações. O botão gravar reacendeu, significando que então eu posso de novo gravar as alterações. Então, mais uma vez, o botão se apaga, indicando que está gravado, estão gravadas também essas alterações. Ok? Então, eu fiz o cadastro dos campos principais nessa aba cadastro, e na aba banco e cobrança eu preenchi mais outras informações adicionais. Ok? Então, desse modo, eu vou repetir um cadastro. Eu começo dando novo, preencho os campos, João da Silva. Perceba que eu não usei acento, dei um enter, ele repetiu. Vou dessa vez cadastrar um cliente pessoa jurídica. Então, João da Silva, Companhia Limitada. Então, é interessante não cadastrar usando acentos e sempre abreviando de forma igual. Então, Avenida das Flores, número 12, Casa
25. Então, bairro, plataforma, a cidade já está aqui, o estado, posso colocar o CEP, né? E aí ele me vem com o CNPJ. Como eu já disse, é um campo obrigatório, eu devo colocar ou o CNPJ correto ou preencher com zeros, caso eu ainda não tenha o CNPJ em mãos, sendo que será preciso ter esse CNPJ na hora da emissão da nota fiscal eletrônica. Se eu colocar um CNPJ incorreto, o sistema também vai avisar que o CNPJ está incorreto. Então eu vou colocar como zeros aqui, dei um Enter. Como é uma pessoa jurídica esse cliente, eu não vou colocar identidade, né? Vou colocar aqui também, não vou colocar data de nascimento, é um cliente pessoa jurídica, eu vou colocar como contato a empresa, o nome do rapaz, João. Telefone, vou colocar aqui como um telefone, poderia preencher um segundo telefone, né? Vou pular o fax e aqui sim será preciso colocar a inscrição estadual. Então é um cliente pessoa jurídica, eu coloco aqui o número da inscrição estadual. Se o cliente for isento de inscrição estadual, então deve-se colocar a palavra isento no campo da inscrição estadual, dessa forma, ok? Vou colocar então um número aqui qualquer. E como eu disse, o vendedor, eu posso preencher vinculando um vendedor ao cliente. E o status, então vou deixar isso em branco por enquanto. Então no final dessa informação eu vou gravar aqui no botão gravar, sabendo que eu poderia preencher outras informações na aba banco e cobrança, ok? Importante também saber como pesquisar o cliente, né? Como fazer a pesquisa, encontrar um cliente na lista de clientes cadastrados. Aqui eu tenho uma listagem geral que vai mostrar todos os clientes que forem cadastrados, né? Então eu estou procurando um cliente chamado fulano de tal. Então eu vou, para localizar, clicar neste botão aqui, ó, pesquisar cliente, tá vendo? Ao lado do código. Então eu vou clicar aqui, né? E ele abre essa tela para eu fazer uma pesquisa, né? Então eu vou digitar o nome do cliente aqui em cima, né? Eu nem preciso escrever o nome todo, ele vai se aproximar de acordo com a minha digitação. Então eu escrevi as primeiras letras, ele já encontrou. Eu posso dar 2 cliques aqui ou dar Enter, né? E ele já encontrou para mim o cliente que eu queria, né? Então fulano de tal está aqui localizado. Se eu quisesse encontrar agora o cliente João, a empresa lá, João, então eu clico aqui de novo, digito lá as primeiras letras e eu já vou encontrar, né? Se eu tivesse vários clientes João aqui, quanto mais eu escrever, mais eu me aproximaria do nome daquele que eu estou digitando. Então vou aqui dar 2 cliques e mais uma vez eu tenho os dados do cliente João da Silva aqui na minha tela, ok? Então esse é o modo de cadastrar um cliente, e na próxima você vai ver como cadastrar um produto.